Olá moçada, voltamos aí pra falar de outro tema aí depois de um certo tempo sem ter postado nada. É porque assim, quando dá vontade de postar, eu posto, gravo alguma coisa, aí continuamos do mesmo jeito, sem tecnologia, sem corte de imagem, sem produção, tudo dentro de um fluxo de consciência sendo captado pela câmera filmadora e fotográfica e tudo ao mesmo tempo. Como eu disse, eu não quero ter aquela obrigação de sempre estar postando, então eu posto quando me dá na louca, o canal é público e quando dá vontade de falar de alguma coisa a gente fala, sem aquela coisa de compromisso. Quem tiver a fim de assistir, assiste, quem não tiver a fim de assistir, para e não assiste, e por aí vai. Hoje eu vou falar para vocês de um tema assim que chamou um pouco de atenção, que é a questão de direitos humanos. É uma questão bem controversa, essa ideia de igualdade, direitos humanos, igualdade começou no século... Começou não, foi bem defendida no século XVIII, principalmente por Rousseau, que é o pai dessa coisa do direito e do direito de igualdade e todos reivindicarem essa mesma situação. A minha opinião, eu vou deixar claro, é a minha opinião, não é verdade, é o que você, se você quiser concordar, você concorda, é que os direitos humanos às vezes atrapalham todo um processo aí de segurança. Eu sei que existe corrupção na segurança pública, existe corrupção em uma série de lugares, na política, enfim. Mas eu acho que às vezes os direitos humanos eles acabam exagerando demais, protegendo e tomando um caminho que não deveriam tomar, contribuindo aí para que essa corrupção e que esses mesmos criminosos permaneçam mais tempo ou nas ruas ou então salvo em alguns presídios. Pergunta uma coisa, se você que está em casa, se teu pai e tua mãe brigarem e queimarem um colchão, jogarem um colchão na rua e queimarem ele, tacarem fogo, o Estado vai devolver o colchão para vocês? Não. Se você queimar suas cobertas, o Estado vai devolver? Provavelmente não. Mas daí, quando acontece uma rebelião, quando os presos resolvem então se revoltar, seja contra a superlotação, ou seja lá contra o que for, tacam fogo e o Estado, o contribuinte, é obrigado a pagar por isso que é queimado, por isso que é depredado. Isso é um absurdo. Isso é no mínimo vergonhoso. Se eles tivessem que dormir uma semana no piso frio mesmo, aí por terem queimado os colchões, eu garanto que isso ia diminuir. Claro que deve ter os simpatizantes que vão dizer assim, mas as condições são horríveis, as condições são precárias. Sim, eles estão presos. E não venha com microfísica do poder, ou com Durkheim, ou venha citar laranja mecânica para falar que o sistema não deve agir dessa maneira contra o indivíduo, porque quem está errado é a sociedade, porque existe a formação de novos bandidos. Para com isso aí. Isso é teoria, isso é discurso que muitas vezes é usado por pseudo-intelectual de esquerda. Porque virou moda essa coisa de direitos humanos estar associado aos pensamentos de esquerda que sempre se consideram intelectuais. O discurso não é intelectual, o discurso é só do ponto de vista e é uma opinião que eu quero dar. E se não for intelectual o que eu estou falando, também estou pouco me lijando, porque é a minha opinião. Por isso mesmo, ela é uma opinião. Se ela fosse conhecimento, aí talvez ela seria filosófica, aí poderia ser intelectual. E também não me interessa, não estou me importando agora, porque vão colocar dizendo que esses pensamentos são fascistas ou não. A ideia eu queria ver se alguém da sua família, salvo que isso nunca aconteça, mas se alguém da família desse pessoal dos direitos humanos fosse espancado, estuprado, se fosse vítimas de crimes bárbaros, eu queria ver se a posição dos direitos humanos continuaria a mesma. Essa é a minha pergunta. Se a condição continuaria a mesma, se o posicionamento acerca do tratamento com os bandidos e com os criminosos. Mas e aqueles que são acusados injustamente e acabam indo para a cadeia sem merecer, e aí serão vítimas? Não estou dizendo que deve haver uma pancadaria generalizada. Não estou dizendo que tem que reproduzir aí o Bangu 1 do Tropa de Elite 2 ou o Carandiru. Não é isso. Mas o que eu estou dizendo é que os direitos humanos tinham que parar de interferir em assuntos que às vezes atrapalham o processo. A pancadaria, na boa. Na boa, a partir do momento que os bandidos começarem a utilizar direitos humanos na hora de praticar os crimes, aí eu acho que os direitos humanos podem usar direitos humanos para com os bandidos. E não venha com essa de que cada caso é um caso. Isso também é outro problema. Porque cada caso sendo um caso, eu queria saber como estão sendo tratados os bandidos aí responsáveis pela morte do João Hélio, os bandidos responsáveis pela morte da menina lá do Nardoni, da Isabela Nardoni, estão no sistema carcerário, mas existe uma proteção do Estado e o Estado deve cuidar dessas pessoas. Olha, sinceramente, eu acredito que se acontecesse um exemplo aí, uma sociedade exemplar onde a força acabasse às vezes sendo utilizada, iria reprimir. É aquilo que nós chamamos de ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é força e a força, as duas forças se equilibrariam e chegaríamos a um status aí de estabilidade. Claro que isso não é fato, isso não é verdade, isso é a minha opinião. Mas para mim, se um taco de beisebol tivesse o nome de direitos humanos, eu acho que talvez aí nesse caso resolveria. Imagina assim, rebelião na cadeia por causa da superlotação. A cadeia tem capacidade para 50 e colocaram 500 lá dentro.
ok? Estão fazendo revolta, estão matando inocentes, ou estão pegando trabalhadores do presídio, estão ameaçando vítimas, estão ameaçando pessoas. Ok, vamos tirar na lista, 350 já eram, sobra só 50 que é a capacidade do presídio. Ah, isso gera um temor. Isso gera, poxa vida, não, isso é um absurdo, o que esse gordo está falando é uma coisa louca. Pode ser louco, mas eu garanto que não aconteceriam outras revoltas. Não aconteceriam outras revoltas. Não digo que isso deva ser feito pela sociedade, estou apenas supondo e perguntando o que aconteceria depois se isso fosse feito. Moçada, esse era o nosso vídeo de hoje, essa era a nossa opinião de hoje. Eu espero agora postar um outro vídeo ainda essa semana, falando aí de outros assuntos, um assunto mais descontraído aí também, tá bom? Valeu, moçada, um abraço e até a próxima.